Após 15 anos a trabalhar entre galinheiros, limpando currais ao amanhecer e cuidando de cada ave como se fosse sua, Olavo esperava, no mínimo, uma despedida justa. Mas naquele dia o patrão tinha outros planos. Alexandre Costa chamou-o cedo em frente ao velho galinheiro, que quase ninguém usava mais. O ar cheirava a pó e a alimento velho. Enquanto alguns trabalhadores observavam da cerca, curiosos pelo que estava prestes a acontecer, em vez de dinheiro, em vez de terras, Alexandre simplesmente apontou para um curral afastado. Lá dentro, caminhavam cerca de 200 galinhas velhas com penas gastas e passo lento, aves que já não produziam como antes. Aí tens o teu pagamento, disse o patrão com um sorriso zombeteiro. Leva-as se quiseres. Para nós já não servem. Alguns peões trocaram olhares, outros soltaram pequenas risadas. Todos sabiam que aquelas galinhas eram consideradas um fardo. Alimentá-las custava mais do que produziam. Para a quinta da Montanha Real de Alexandre, o seu tempo já tinha terminado. Olavo permaneceu em silêncio, olhou as aves a caminhar entre o pó, ouviu os seus cacarejos cansados e apertou os lábios. Durante anos tinha trabalhado sem descanso, cuidando de cada detalhe daquela produção. E agora, a sua recompensa eram 200 galinhas velhas. Para muitos, aquilo era uma humilhação final. Mas o que ninguém naquele lugar podia imaginar era que entre essas 200 galinhas, havia uma que estava prestes a pôr o ovo mais caro do país. Havia algo nas mãos de Olavo que dizia tudo. Não eram mãos suaves nem mãos de homem que tivesse descansado muito na vida. Eram mãos largas, com a pele endurecida pelo sol e pelas madrugadas frias, com cicatrizes pequenas que contavam histórias que nenhuma palavra poderia resumir. As mãos de alguém que tinha trabalhado de verdade, que tinha dado de verdade, que tinha entregado anos inteiros da sua vida a uma terra que não era sua, a um negócio que nunca levaria o seu nome. Olavo tinha chegado à quinta da Montanha Real sendo apenas um rapaz magro, com uma mochila gasta e o sonho simples de ganhar o sustento com dignidade. Não pedia luxos, não pedia reconhecimento, pedia apenas o que qualquer homem honesto merece: trabalho, pagamento justo e respeito. Essas três coisas que, com o tempo, descobriu que na quinta da Montanha Real valiam muito pouco. Quando chegou, a quinta era apenas uma operação média com alguns barracões velhos, cercas que caíam aos pedaços e uma produção de ovos que mal chegava para cobrir os gastos. Mas Olavo tinha algo que o dinheiro não compra: uma habilidade natural com os animais. Sabia ler o comportamento das aves com uma precisão que assombrava. Sabia quando uma galinha estava doente antes de mostrar sintomas. Sabia que mistura de alimento aumentava a produção sem estressar o animal. Sabia, em definitiva, cada recanto vivo daquela quinta com uma profundidade que nenhum livro ensina, e o Sr. Alexandre sabia-o também. O Sr. Alexandre Costa era o tipo de homem que enchia uma sala sem necessidade de falar muito. Não porque fosse imponente no sentido nobre da palavra, mas porque a sua presença vinha acompanhada de uma energia particular, uma mistura de arrogância tranquila e autoridade comprada. Era corpulento, sempre bem vestido, mesmo em dias de campo, com um relógio no pulso que brilhava mais do que qualquer coisa num raio de vários quilômetros. Tinha o hábito de apontar com o dedo quando falava, como se o mundo inteiro lhe devesse atenção. E no seu mundo assim era. Herdou a Montanha Real do seu pai. Um homem severo, mas pelo menos honesto com os trabalhadores. Alexandre, em contrapartida, viu a quinta como uma ferramenta, não como um legado. Desde o primeiro dia que tomou as rédeas, soube que precisava de a expandir, modernizar, convertê-la num negócio rentável. E para isso precisava de alguém que soubesse o que fazia nos barracões. Alguém que não exigisse muito, alguém que simplesmente trabalhasse. Olavo foi esse alguém. Anos passaram. A quinta cresceu. Os barracões multiplicaram-se. As jaulas encheram-se. Os contratos com distribuidoras da região foram assinados um após o outro. A Montanha Real deixou de ser uma operação média para se tornar uma das quintas de maior produção da zona. E em cada uma dessas etapas, havia uma mão invisível por trás do sucesso. A de Olavo, que chegava antes de todos e saía depois de todos, que conhecia cada problema antes que se tornasse crise, que mantinha a produção viva, mesmo nos meses mais difíceis. Mas o sucesso tem uma forma curiosa de fazer as pessoas esquecerem, e Alexandre era muito bom a esquecer. Os aumentos prometidos nunca chegaram. As participações nos lucros que o Sr. Alexandre mencionava, em conversas informais, sempre com aquele sorriso largo e aquele tapinha amigável no ombro, nunca se materializaram em papel.
Cada vez que Olavo tentava abrir uma conversa séria sobre a sua compensação, Alexandre encontrava uma maneira elegante de desviar o tema, de o reduzir a uma promessa vaga ou, pior ainda, de transformar Olavo no ingrato que não valorizava o que já tinha. Tu aqui tens comida, teto e trabalho seguro, dizia Alexandre com um tom que misturava condescendência e generosidade fingida. Quantos homens no teu lugar poderiam dizer o mesmo? E Olavo, que era um homem de poucas palavras e muita paciência, baixava o olhar e voltava ao trabalho. Porque tinha dívidas, porque tinha responsabilidades, porque em algum canto do seu coração ainda acreditava que a lealdade era uma moeda que um dia alguém saberia valorizar. Essa crença custar-lhe-ia anos da sua vida. O sinal de que algo estava a mudar na Montanha Real chegou de forma silenciosa, como costumam chegar as traições. Começaram a aparecer caras novas na quinta, homens com tablets, engenheiros de produção, consultores de uma empresa externa chamada Agritec no Portugal, que percorriam os barracões com olhar clínico e tomavam notas sem dirigir a palavra a Olavo. No início, ele pensou que eram auditores temporários. Logo entendeu que eram os seus substitutos. A Agritec no Portugal tinha convencido Alexandre de automatizar a produção completa, novas jaulas, novos sistemas de alimentação, novos controlos digitais de temperatura e luz, um sistema moderno que, segundo os consultores, não precisava do tipo de conhecimento empírico que Olavo representava. Precisava de operadores de máquinas, não de criadores de aves. Olavo ouviu isto da boca de Renata Silva, a administradora da quinta, uma mulher de voz cansada que levava os livros contabilísticos há muito tempo e que, à sua maneira, tinha certo respeito pelo trabalhador mais antigo da propriedade. Digo-te isto porque acho que mereces saber antes dos outros, disse Renata em voz baixa enquanto revia papéis no pequeno escritório de madeira. Alexandre já assinou o contrato com eles. Semanas, Olavo, tem semanas. Olavo saiu daquele escritório com passo lento. Caminhou até o galinheiro mais velho da quinta, o primeiro que ele próprio tinha reorganizado anos antes, e sentou-se num caixote de madeira. As galinhas seguiam a sua rotina indiferente a tudo. Cacarejos, movimento, pó no ar. A vida da quinta continuava sem saber que para ele estava prestes a mudar tudo. Semanas depois, a cena que abria esta história tornou-se realidade. A chamada de Alexandre naquela manhã não foi privada, e Olavo suspeitou desde o primeiro momento que não o seria. O patrão sempre tivera um talento especial para transformar os momentos difíceis em espetáculos, para se rodear de testemunhas quando dava más notícias, como se a presença de outros justificasse o que fazia, ou, pior, o fizesse parecer mais normal. Havia uns 8 ou 10 trabalhadores por perto, alguns fingindo ocupar-se com tarefas menores, outros simplesmente parados com os braços cruzados. Estava também Marcos Pereira, o encarregado do novo sistema de automação, um homem jovem com botas limpas que nunca tinha pisado lama de verdade. E estava Teodoro Dias, o capataz de confiança de Alexandre, que sempre tinha olhado para Olavo com uma mistura de inveja e desprezo mal dissimulada. Alexandre chegou pontual com a sua camisa branca imaculada e aquele relógio a brilhar no pulso. Trazia as mãos nos bolsos com a desenvoltura de quem nada deve a ninguém. Olavo, disse com um tom que pretendia ser amigável e soava a tudo o contrário. Tem sido parte desta quinta há muito tempo. Isso ninguém te tira. Olavo esperou. Sabia que o que vinha depois do ninguém te tira nunca era bom. Mas o negócio muda, tu mesmo vês. Os tempos mudam, os métodos mudam e nós precisamos de nos adaptar. Alexandre fez uma pausa calculada. Portanto, tomamos a decisão de reorganizar a equipa. Reorganizar, a palavra mais cobarde do vocabulário empresarial. Entendo, disse Olavo com uma calma que lhe custou mais do que qualquer um podia imaginar. Bem, Alexandre assentiu com a cabeça, satisfeito por não encontrar resistência. E como reconhecimento pelo teu tempo aqui, pensamos em algo especial. Foi então que apontou para o curral afastado. As 200 galinhas velhas caminhavam lentas com as penas irregulares. A plumagem opaca de aves que já tinham dado o melhor de si mesmas àquela quinta industrial. Galinhas que o novo sistema da Agritec no Portugal já tinha catalogado como não rentáveis, prontas para serem retiradas do inventário. São tuas, disse Alexandre com um sorriso que nunca chegou aos olhos. Um presente para começares algo próprio. O silêncio que se seguiu foi denso. Teodoro soltou uma pequena gargalhada que tentou disfarçar tossindo. Alguns peões olharam para o chão. Marcos,
O jovem das botas limpas fingiu verificar algo no seu tablet. Olavo não se moveu. Não levantou a voz. Não houve cena dramática. Não houve palavras de que se arrependesse depois. Simplesmente olhou as aves por um longo momento, assentiu devagar e disse: "Está bem, levo-as." Alexandre, que claramente esperava alguma reação mais útil para o espetáculo que tinha montado, piscou um instante. Depois recuperou o sorriso e estendeu a mão. "Assim é que eu gosto, sem complicações." Olavo olhou para aquela mão estendida, apertou-a, mas os seus olhos não tinham a derrota que Alexandre procurava. Tinham algo diferente, algo quieto, algo que, na linguagem dos homens que esperaram muito tempo, se assemelha muito à determinação. Naquela tarde, Olavo organizou as 200 galinhas no velho e desmantelado caminhão que lhe pertencia, um que tinha comprado com economias de anos e que era talvez a sua única posse verdadeira. As aves acomodaram-se entre o ruído do motor e o pó do caminho. Ele conduziu sem música, sem pressa, sem rumo fixo ainda, apenas com o peso de anos de trabalho, reduzidos a um pagamento que a maioria teria chamado de insulto. Mas Olavo não era a maioria. E enquanto o caminho se estendia à sua frente, uma daquelas galinhas velhas encurralada no fundo do caminhão acomodou-se tranquila entre as suas companheiras. Era uma ave de aparência completamente comum, penas irregulares, tamanho normal, nada que a diferenciasse à primeira vista de qualquer outra. Ninguém em toda a quinta da Montanha Real a tinha olhado 2 vezes. Ninguém sabia o que levava dentro. O caminho de terra que levava à propriedade do seu tio Manuel era mais longo do que Olavo se lembrava. Ou talvez fosse porque desta vez o percorria de forma diferente, com o caminhão carregado de galinhas velhas, o motor a queixar-se em cada curva e o sol já a descer sobre as colinas. Olavo conduzia com uma mão no volante e o olhar fixo no horizonte. Não pensava em Alexandre. Não pensava na Montanha Real. Pensava no que faria amanhã e no dia seguinte e no que viria depois desse. Era isso que Olavo fazia quando a vida o atingia. Não olhava para trás, não porque fosse insensível, mas porque tinha aprendido desde muito jovem que o passado não devolve nada. Só o futuro tem portas. O problema era que neste momento não via nenhuma aberta. A propriedade do seu tio Manuel era um terreno pequeno, esquecido pelo tempo e por qualquer tipo de investimento sério. Havia uma casa de paredes descascadas, um barracão de madeira que rangia com o vento, meio hectare de terra seca que, em épocas melhores, tinha servido para algumas hortaliças e, claro, nada parecido com uma instalação para criar aves. Manuel não vivia lá há anos. Tinha migrado para a cidade com a sua família e tinha dito a Olavo numa conversa telefônica há meses que podia usar o terreno se alguma vez precisasse. Olavo nunca imaginou que precisaria tão cedo, nem desta maneira. Quando chegou, a escuridão já tinha caído sobre o terreno. Desceu do caminhão com o corpo todo dorido, as mãos ainda com aquele leve tremor que aparece quando se aguenta demais durante o dia. Abriu a parte traseira do veículo e as galinhas começaram a mover-se com aquele cacarejo nervoso de animais que não reconhecem o lugar. Ele foi as guiando para o barracão com paciência, uma a uma, sem pressa, falando-lhes em voz baixa como sempre tinha feito. Era um hábito que o tinha acompanhado desde os primeiros anos na Montanha Real e que mais de um trabalhador tinha achado ridículo. Mas Olavo sabia que os animais respondem ao tom, ao ritmo, à calma. Naquela noite, dormiu no caminhão. Não porque não houvesse espaço na casa, mas porque não tinha forças para entrar, limpar, arrumar. Deitou-se no banco da frente com uma velha jaqueta sobre os ombros e fechou os olhos. Demorou muito a adormecer. O silêncio do campo era diferente do da Montanha Real. Lá, mesmo à noite, havia um zumbido constante de maquinaria, de sistemas de ventilação, de produção industrial que nunca parava. Aqui só havia grilos e vento, e o cacarejo ocasional de alguma galinha ainda inquieta no barracão. Era um silêncio que se sentia como um começo ou como um fim, ainda não sabia qual. Os primeiros dias foram brutais, não no sentido dramático da palavra, mas no sentido real, concreto, físico. O barracão precisava de reparações urgentes, antes que pudesse servir como alojamento decente para as aves. Havia tábuas podres no chão, buracos no telhado por onde entrava a chuva e nenhum sistema de ventilação. Olavo trabalhou sozinho durante 4 dias seguidos, comprando materiais com o pouco dinheiro que tinha guardado, carregando madeira, pregando tábuas, selando buracos com os materiais mais econômicos que encontrou no armazém da Aldeia da Esperança, a vila próxima,
A Aldeia da Esperança era um lugar pequeno, desses onde todos se conhecem, e os forasteiros não passam despercebidos. Olavo foi ao armazém de materiais, ao mercado de alimentos para animais, à ferraria. Em cada lugar recebeu o mesmo olhar de avaliação discreta que as pequenas vilas dedicam a quem chega com cara de ter passado por algo difícil. Foi no mercado de alimentos onde encontrou Elder. Elder Martins era um homem mais velho, de uns 60 anos, com chapéu de palha e aquele tipo de bigode que parece ter se instalado no rosto para sempre. Tinha um pequeno negócio de venda de alimentos para animais e algumas sementes e há décadas abastecia as pequenas quintas da região. Quando Olavo lhe explicou o que precisava, a quantidade de aves que tinha e a situação do terreno, Elder olhou para ele por cima do balcão com expressão séria. 200 galinhas velhas de quinta industrial, repetiu como se quisesse ter certeza de ter ouvido bem. 200, confirmou Olavo. Elder suspirou devagar. Rapaz, essas aves vêm de produção em jaula. Não sabem andar em terra livre. Não sabem picar. Não sabem procurar alimento. Não sabem comportar-se como galinhas de campo. Vão precisar de uma readaptação completa. E isso leva tempo e dinheiro que não produzes enquanto isso. Olavo assentiu. Eu sei. E tens com que sustentar isso. Silêncio. A resposta honesta era não, mas dizer não em voz alta ainda lhe custava. Vou me organizando, disse Olavo. Elder estudou-o por mais um momento. Depois, sem dizer mais nada, começou a preparar um pedido básico de alimento e ofereceu-lhe um preço que Olavo soube, por experiência, que estava abaixo do normal. Não houve discurso no meio, apenas aquele gesto simples de um homem mais velho que reconhece noutro homem o esforço verdadeiro. Pagavas-me quando puderes, disse Elder. Mas pagavas-me. Foi a primeira coisa boa que lhe aconteceu desde que saiu da Montanha Real. A readaptação das galinhas foi exatamente tão difícil quanto Elder tinha avisado. As aves de produção industrial estão habituadas a um ambiente completamente controlado. Luz artificial, temperatura regulada, alimento que chega em horários precisos, espaço mínimo que não exige movimento. Quando Olavo as soltou no pátio do terreno do seu tio, muitas simplesmente ficaram quietas. Não exploravam, não picavam, não faziam nada do que uma galinha faz em liberdade. Ficaram agrupadas, desorientadas, olhando para o chão como se não soubessem o que fazer com tanto espaço. Vê-las assim, doeu-lhe de uma forma que não esperava. Reconheceu nelas algo que não queria reconhecer. Essa paralisia de quem esteve tanto tempo num sistema que lhe dizia exatamente o que fazer. Que, quando a liberdade chega, não sabe como a habitar. Era um pensamento incômodo. Deixou-o passar. O processo foi lento e exigiu uma paciência que Olavo tinha, mas que o tempo e o dinheiro nem sempre acompanhavam. Começou por as deixar sair no pátio poucas horas por dia, misturando pequenas quantidades de grãos no chão para estimular o picar. Algumas responderam antes que outras. As mais jovens do grupo, as que talvez tivessem passado menos tempo nas jaulas industriais, começaram a mover-se com mais naturalidade após a primeira semana. As mais velhas demoraram mais, mas todas foram avançando. Olavo mantinha um registro simples num caderno de espiral que tinha comprado na Aldeia da Esperança. Anotava o comportamento das aves, quais comiam bem, quais mostravam sinais de estresse, quais começavam a produzir, ainda que de forma irregular. Era o mesmo método que tinha usado sempre, sem aplicações nem tecnologia. Observação direta, registros à mão, memória acumulada de anos. A produção inicial era quase inexistente. 2 ovos, 5, às vezes nenhum. As galinhas estavam em processo de recuperação fisiológica, adaptando os seus corpos ao novo ambiente, ao alimento diferente, ao ciclo natural de luz solar, em vez de luz artificial. Olavo sabia que isto era normal. Sabia-o de cabeça. Mas quando revia o caderno no final do dia e via os números, o peso no peito era difícil de ignorar. A notícia do que tinha acontecido na Montanha Real chegou à Aldeia da Esperança antes que Olavo esperasse. Não chegou de forma oficial nem com nenhum tipo de intenção. Chegou como chegam sempre as notícias nas pequenas vilas, através de conversas, de comentários soltos, de alguém que conhece alguém que trabalha em algum lado. E a versão que circulava não era exatamente favorável a Olavo. Ouviu-a pela primeira vez na ferraria sem querer. 2 homens falavam perto das prateleiras de ferramentas, sem saber que Olavo estava no corredor ao lado a escolher parafusos. O que cuidava das galinhas na Montanha Real, dizia um.
Dizem que o Alexandre o despediu porque não queria adaptar-se às mudanças. Tornou-se difícil com os novos métodos. E o que faz agora? Perguntou o outro. Nada. Dizem que ficou com umas galinhas velhas que ninguém queria. Está no terreno abandonado do velho Manuel a tentar fazer algo com isso. Uma pausa. Pobre homem. O pobre homem foi o que mais o atingiu. Não a mentira sobre a sua atitude na Montanha Real, não a versão distorcida que Alexandre ou os seus próximos tinham espalhado, mas aquela frase dita com pena genuína, aquela compaixão de vila, que às vezes se sente mais pesada que o desprezo. Olavo colocou os parafusos no balcão, pagou sem dizer nada e saiu. Caminhou até ao caminhão, sentou-se lá dentro um momento com as mãos sobre o volante e respirou devagar. Lá fora, a aldeia da Esperança seguia o seu ritmo tranquilo. Uma mulher atravessava a rua com sacos do mercado. Um cão dormia na sombra de uma árvore. Uma criança perseguia algo na calçada em frente. A vida seguia, sempre seguia. Olavo ligou o motor e voltou para o terreno. A noite do 11º dia foi diferente. Olavo fazia sua ronda noturna habitual pelo barracão, verificando se as aves estavam acomodadas, se não havia nenhuma com sinais de doença, se o sistema de ventilação improvisado estava a funcionar. Era uma rotina que fazia com uma pequena lanterna, caminhando devagar entre as aves, olhando e ouvindo. Foi então que notou a galinha do canto. Era uma ave que lhe tinha chamado a atenção desde os primeiros dias, sem que soubesse explicar exatamente por quê. Havia algo nela diferente das restantes, embora à primeira vista parecesse a mais comum do grupo. Era de tamanho médio, com penas daquele castanho esbatido que não se destaca de forma alguma. Não era a mais ativa nem a mais tranquila. Não foi a primeira a adaptar-se nem a última. Era, em todos os sentidos visíveis, completamente normal. Mas Olavo tinha aprendido há muito que o mais interessante num galinheiro raramente está no óbvio. Tinha-a observado com mais atenção nos últimos dias. Notou que comia com uma consistência particular, que bebia água com regularidade precisa, que procurava sempre o mesmo canto do barracão para descansar. E notou também algo no seu abdômen, na forma como carregava o corpo, que lhe pareceu familiar de uma maneira que não soube nomear de imediato. Naquela noite, com a lanterna apontada suavemente para o canto, a galinha olhou para ele e Olavo olhou para ela. Ajoelhou-se devagar para não a assustar. Observou-a de perto, verificou a sua crista, a cor dos seus olhos, o estado das suas penas, tudo normal. E, no entanto, foi no dia seguinte, de manhã cedo, que encontrou o primeiro ovo. Estava no canto favorito da galinha, sobre a pequena cama de palha que Olavo tinha colocado nessa esquina, sem saber muito bem porquê, talvez guiado por esse instinto de agricultor que age antes de pensar. Era um ovo de tamanho ligeiramente maior que a média, com uma casca de cor diferente das restantes, não exatamente branca, não exatamente castanha, algo intermédio com um tom que não tinha visto antes em nenhuma das aves que tinha cuidado durante todos os seus anos na Montanha Real. Olavo segurou-o na mão, girou-o devagar sob a luz da manhã, não soube naquele momento exato o que significava. Não teve uma revelação dramática. Não ouviu nenhuma música de fundo. Não sentiu que o universo lhe enviava um sinal claro. Apenas sentiu algo pequeno e sólido na palma da mão e uma curiosidade que levava anos adormecida a despertar em algum lugar do peito. Tirou o caderno, abriu uma página nova e começou a escrever. Olavo passou 3 dias a estudar aquele ovo. Não era o comportamento de um homem normal, ele sabia. Qualquer outro criador simplesmente teria recolhido o ovo, anotado no registro e seguido em frente. Mas havia algo naquele objeto simples e oval que não o deixava em paz. Uma qualidade que ainda não conseguia nomear, mas que reconhecia da mesma forma que um músico reconhece uma nota levemente desafinada, sem necessidade de explicar porquê. A casca era o primeiro elemento invulgar. Não era a textura lisa e uniforme dos ovos de produção industrial. Essa superfície quase perfeita que resulta de décadas de seleção genética orientada para a produtividade em escala. Era ligeiramente mais rugosa, com uma variação de tonalidade subtil que mudava dependendo do ângulo da luz. Quando Olavo a segurou contra o sol da manhã, viu pequenas variações de cor que iam do bege claro ao âmbar suave, como se o interior do ovo tivesse influenciado de alguma forma a camada externa. Isso não era normal, ou melhor, não era comum. Quebrou o ovo no 4º dia. Fê-lo sobre um prato branco devagar,
com o cuidado de quem abre algo que pode não se repetir. A gema caiu ao centro com uma firmeza diferente do habitual. Era mais alta, mais redonda, com uma cor que ia além do amarelo convencional. Havia nela um tom que se aproximava do laranja profundo, essa cor que Olavo tinha visto unicamente em ovos de galinhas criadas em liberdade total, com acesso a uma diversidade real de alimentos, pastagens e sol. Mas aquela galinha tinha menos de 3 semanas naquele terreno. Não havia tempo suficiente para que a alimentação natural tivesse produzido esse resultado, pelo menos não segundo os parâmetros que Olavo conhecia. Ficou a olhar para a gema por um longo momento, depois pegou no garfo, misturou suavemente e provou. Não porque tivesse fome, mas porque era a única forma honesta de avaliar o que tinha à sua frente. O sabor era diferente, não radicalmente diferente, não de uma maneira que qualquer pessoa na rua notaria de imediato. Mas para alguém que tinha passado 20 anos em contato diário com ovos de todos os tipos, de todos os sistemas de criação, de todas as qualidades e proveniências, a diferença era real. Havia uma riqueza no sabor, uma presença que os ovos industriais não tinham. Era como a diferença entre um tomate de supermercado e um recém-cortado da horta no momento certo. Olavo lavou o prato, pegou no caderno e esteve a escrever durante 1 hora. A galinha do canto recebeu um nome naquela tarde. Olavo não costumava nomear os animais. Era uma regra que se tinha imposto nos primeiros anos da Montanha Real, não por frieza, mas por pragmatismo. Quando se cuida de milhares de aves, criar vínculos individuais é um caminho para a confusão emocional que interfere com a tomada de decisões racionais. Era o que dizia a lógica industrial, mas isto não era a Montanha Real. Chamou-a de Ermida. Não havia nenhuma razão especial para esse nome. Simplesmente surgiu enquanto a observava caminhar pelo pátio com aquele passo particular dela, ligeiramente mais lento que as outras, como se estivesse sempre a pensar onde colocar o próximo pé. Havia algo de senhorial na sua maneira de se mover. Ermida era o nome de uma senhora que tinha conhecido em criança na casa de uma vizinha da sua mãe, uma mulher pequena e silenciosa, que sabia mais sobre tudo do que qualquer pessoa à sua volta, mas que raramente se dava ao trabalho de o demonstrar. O nome encaixou. Nos dias seguintes, Olavo começou a observar Ermida com uma atenção diferente da que dedicava às demais aves, não em detrimento do resto do plantel, mas, adicionalmente, notou que bebia água em momentos específicos do dia, sempre depois de comer e sempre antes de se mover para as zonas de sol mais intenso. Notou que escolhia os alimentos com uma seletividade que as outras galinhas não demonstravam, evitando certos grãos e preferindo outros. Notou que o seu ciclo de postura se estava a estabelecer com uma regularidade impressionante para uma ave que tinha passado por uma transição tão brusca, e notou que cada ovo que Ermida produzia tinha as mesmas características do, primeiro, aquela casca particular, aquela gema de laranja profundo, aquele sabor. Olavo começou a perguntar-se se havia algo geneticamente diferente naquela galinha, uma variação natural, uma combinação específica que tinha passado despercebida nos sistemas industriais, precisamente porque a produção em massa não tem interesse nas variações individuais. O que importa em escala é a uniformidade. O diferente é descartado, é ignorado, é mandado para longe, como a tinham mandado a ela dentro desse lote de descarte que tinha chegado às suas mãos. A primeira tentativa de venda ocorreu por acidente. Olavo tinha ido à Aldeia da Esperança para reabastecer o estoque de alimento para as aves. Parou no armazém do Elder, carregou os sacos no caminhão e, no momento de pagar, notou que trazia consigo uma dúzia de ovos que tinha separado para consumo próprio. Tinha-os posto numa caixa de cartão no banco do passageiro, sem pensar muito. Elder olhou para a caixa. "Estás a vendê-los?" perguntou. Olavo olhou para os ovos, depois olhou para Elder. "Não tinha planeado", disse com honestidade. "Posso ver?" Sem esperar resposta, Elder inclinou-se sobre o balcão e pegou num dos ovos com aquela familiaridade de quem passou a vida toda rodeado de produtos do campo. Girou-o na mão, observou a casca, levantou uma sobrancelha. "Que galinha produziu isto?" "Uma só por enquanto. Estou a estudá-la." "A estudá-la?" Elder não disse isso com sarcasmo. Disse-o com o respeito genuíno de quem entende o que significa observar um animal com atenção. "Quanto queres pela dúzia?" Olavo mencionou um preço. Era o preço padrão que tinha visto no mercado local. Nada especial.
Elder fez uma expressão que não era exatamente desacordo, mas que se aproximava da surpresa. É pouco, disse simplesmente. É o preço do mercado. O mercado vende outro produto. Elder voltou a olhar para o ovo. Estes não são iguais ao que está naquela prateleira. Qualquer pessoa que entenda do campo verá isso de imediato. Olavo guardou silêncio por um momento. Compro-os ao dobro desse valor, disse Elder. E se a qualidade se confirmar, pago-te mais da próxima vez. Saiu do armazém do Elder com dinheiro suficiente para cobrir metade do custo do alimento daquela semana. Era pouco. Objetivamente era uma dúzia de ovos de uma só galinha, mas havia naquele valor algo que o preço em si mesmo não representava completamente. A confirmação de que o que ele tinha percebido não era imaginação. Alguém mais tinha reconhecido a diferença. A semana seguinte trouxe uma complicação que Olavo não tinha previsto. Uma das galinhas mais velhas do lote começou a apresentar sinais de doença respiratória. Era um problema que conhecia bem, comum em aves que passam por transições bruscas de ambiente, especialmente quando saem de sistemas fechados e controlados para espaços abertos com variações de temperatura e exposição a elementos que o corpo ainda não tinha aprendido a processar. Olavo isolou-a de imediato. Preparou o espaço de quarentena no canto mais protegido do barracão. Ajustou a ventilação para manter a temperatura estável. Modificou a dieta para incluir elementos que apoiassem a recuperação. Não tinha dinheiro para veterinário, pelo menos não naquele momento, tinha conhecimento. Ficou acordado até tarde naquela noite, sentado ao lado da galinha doente com uma lanterna e o caderno no regaço, monitorizando a respiração, anotando cada variação. Era o mesmo cuidado que tinha dedicado a cada animal durante 20 anos. O mesmo que Alexandre tinha descrito como excessivo, como incompatível com a escala moderna de produção. A galinha sobreviveu. 3 dias depois, comia com normalidade. Uma semana depois, tinha se reintegrado ao grupo sem maiores problemas. Olavo anotou cada detalhe do processo no caderno, desde os primeiros sintomas até a recuperação completa. Não porque alguém fosse ler essas anotações, mas porque era assim que ele pensava. Através da escrita, através do registro, através da acumulação paciente de observações que, com o tempo, se convertiam em conhecimento que nenhum manual ensinava. Foi numa tarde de terça-feira quando Renata Silva apareceu pela primeira vez no terreno. Olavo estava a trabalhar no reforço de uma das paredes laterais do barracão quando ouviu o som de um carro no caminho de terra. Não era habitual receber visitas. O terreno do seu tio Manuel ficava a alguns quilômetros da aldeia da Esperança, numa estrada que não levava a nenhum lugar para além dali. Qualquer pessoa que chegasse tinha vindo especificamente. O carro era pequeno, branco, com um autocolante de uma cooperativa agrícola regional na lateral. A mulher que desceu teria uns 40 anos, cabelo escuro, apanhado num coque prático, roupa de campo limpa, mas claramente usada para trabalho real. Trazia uma pasta com notas e tinha aquele ar de quem está habituada a chegar a lugares sem avisar. "Boa tarde", disse ela, parando a uma distância respeitosa. "É o senhor Olavo Vega? Sou eu, Renata Silva. Trabalho com a cooperativa regional." Não estendeu a mão de imediato. Apenas observou a volta com olhos que claramente avaliavam tudo de forma profissional. O Elder Martins falou-me de si. Olavo limpou as mãos nas calças e esperou. Mostrou-me os ovos que lhe vendeu. Continuou Renata. Fiz algumas perguntas. Uma pausa. Tenho mais perguntas. Não era uma pergunta, era uma declaração que esperava a resposta. Olavo considerou por um momento. Depois fez um gesto em direção ao barracão. "Pode ver tudo", disse. O que se seguiu foi 1h30 de conversa que Olavo não esperava ter tão cedo. Renata não era simplesmente alguém de uma cooperativa. Era uma zootecnista com anos de experiência em cadeias de produção alternativa, especializada na reintegração de aves de sistema industrial em sistemas livres, um nicho pequeno, mas crescente, no mercado regional. Tinha visto muitas tentativas. A maioria falhava nos primeiros 3 meses, não por falta de esforço, mas por falta do tipo de conhecimento que não se aprende numa sala de aula. Quando chegaram ao canto de Ermida, Renata parou. Observou a galinha por um longo tempo sem dizer nada. Depois, abaixou-se com aquela familiaridade de quem passou anos a fazer exatamente esse gesto e observou-a de perto. "Há quanto tempo está aqui?" perguntou. 26 dias. "E já está a produzir com essa consistência?" "Sim." Renata levantou-se devagar.
Olavo viu nela o mesmo processo que ele próprio tinha vivido dias antes. A tentativa de encaixar o que estava a ver num modelo conhecido e a leve resistência que aparece quando o modelo não encaixa totalmente. Gostaria de trazer alguém para ver isto, disse finalmente. Quem? Uma compradora. Abastece restaurantes na cidade. Há meses que procura um fornecedor de ovo diferenciado que possa manter consistência de qualidade. Renata olhou para Olavo diretamente. Você pode manter consistência? Era a pergunta correta. E Olavo soube naquele momento que a resposta honesta era a única que valia a pena dar. Ainda estou a entender o que tenho aqui, disse. Mas sim, acredito que consigo. Renata anotou algo na pasta. Ligo-lhe esta noite. Naquela noite, Olavo ficou sentado fora do barracão por um longo tempo, olhando para o céu aberto da Aldeia da Esperança. As estrelas eram muitas, daquele tipo de céu que a cidade apaga por completo e que o campo devolve com uma generosidade que às vezes surpreende, pensou em Alexandre. Não com raiva, que já tinha passado, mas com aquela clareza fria que chega depois que a emoção se acalma. Alexandre tinha apostado na escala, na uniformidade, na eficiência mensurável. Era uma aposta racional dentro de um sistema que recompensa essas coisas, mas havia outras apostas, e algumas delas começavam com uma única galinha num canto do barracão, produzindo ovos que ninguém tinha encomendado, em cores que ninguém tinha programado, com um sabor que o mercado ainda não sabia que estava a procurar. Olavo abriu o caderno na última página escrita, leu as anotações dos últimos dias, depois passou para uma página em branco. Na parte superior escreveu 2 palavras, próximo passo, e começou a escrever. Marina Fonseca chegou numa quinta-feira de manhã com um carro que não combinava com o caminho de terra. Era um SUV preto demasiado limpo para aquela região, com pneus que claramente não tinham pisado muito cascalho na sua vida. Olavo viu-a chegar da janela da casa, onde tinha dormido pela primeira vez na semana anterior, depois de finalmente limpar e organizar o espaço mínimo necessário para a tornar habitável. Havia uma cama, uma mesa, 2 cadeiras e uma cozinha que funcionava a maior parte do tempo. Era suficiente. Renata desceu do banco do passageiro antes que o carro terminasse de parar. Marina Fonseca desceu do lado do condutor com a calma deliberada de alguém que aprendeu a não demonstrar pressa em situações de negócio. Teria uns 50 anos, cabelo grisalho cortado curto, roupa simples, mas de qualidade visível. Usava um único anel grosso na mão direita e nenhum outro acessório. Era o tipo de pessoa que tinha decidido há muito tempo que não precisava de adornos para ser levada a sério. Olavo secou as mãos numa toalha, pegou no caderno por hábito e saiu para as receber. Marina Fonseca, disse ela, estendendo a mão com firmeza. Renata contou-me sobre o seu trabalho aqui. Olavo Vega. O aperto de mãos foi breve e direto. Marina já estava a olhar à volta enquanto cumprimentava, fazendo aquela avaliação silenciosa que Olavo tinha aprendido a reconhecer em pessoas que tomam decisões com frequência. Não era descortesia, era eficiência. Posso ver o barracão? Perguntou. Pode ver tudo. Marina Fonseca era proprietária de 2 empresas que, à superfície, pareciam não ter relação entre si. A primeira era uma distribuidora de alimentos para restaurantes de alto nível na cidade, fornecendo produtos selecionados a estabelecimentos que cobravam o suficiente para se preocuparem com a proveniência e a qualidade real. A segunda era uma pequena consultoria que ajudava produtores rurais a estruturar cadeias de abastecimento direto, eliminando intermediários e aumentando a margem tanto para o produtor quanto para o restaurante. Renata tinha explicado tudo isso numa chamada rápida que fez a Olavo na noite anterior. Também tinha dito algo que Olavo guardou com atenção. A Marina não fecha negócios por simpatia. Fecha negócios quando vê o que está à procura e leva mais tempo a procurá-lo do que admite. Isso era informação útil. No barracão, Marina repetiu o mesmo processo que Renata tinha feito dias antes, mas com diferenças de detalhe que Olavo notou. Renata tinha olhado com olhos de zootecnista, avaliando saúde animal, condições de ambiente, práticas de manejo. Marina olhava com os olhos de alguém que precisava traduzir tudo isso numa promessa que faria a um chefe de cozinha exigente. Eram perspectivas distintas, ambas necessárias. Quando chegaram ao canto de Ermida, Olavo não teve de dizer nada. Marina parou sozinha da mesma forma que Renata tinha parado dias antes. Havia algo naquela galinha que chamava a atenção, mesmo para quem não sabia exatamente o que estava a ver.
Esta é a que produz os ovos que o Elder me mostrou? Perguntou Marina. Sim, e as demais estão em processo de adaptação. A produção vai aumentando gradualmente. Algumas já mostram características parecidas, embora menos pronunciadas. Marina olhou para Olavo. Menos pronunciadas. Em que sentido? Era a pergunta correta. E Olavo soube que a mulher à sua frente não estava a fazer conversa. Queria dados. A gema de Ermida tem uma coloração e uma consistência que ainda não vi nas outras. Pode ser genético, pode ser comportamental. Levo semanas a observar e ainda não tenho certeza da causa. Abri o caderno na página de registros de Ermida. Isto é o que tenho documentado até agora. Marina pegou no caderno, leu em silêncio durante vários minutos. Olavo esperou sem tentar preencher o silêncio com explicações desnecessárias. Quando devolveu o caderno, havia uma expressão diferente no seu rosto. Não entusiasmo, que teria sido prematuro, algo mais parecido com o reconhecimento. Você sabe o que está a fazer, disse. Não era um elogio. Era uma constatação. Estou a aprender o que tenho aqui, respondeu Olavo, repetindo o que tinha dito a Renata dias antes. Mas sei criar galinhas. Foram para a mesa da cozinha para falar de números. Olavo tinha preparado café, o único gesto de hospitalidade que o espaço permitia. Marina pegou numa chávena sem comentar sobre o ambiente espartano da casa. Renata ficou de pé na janela, deixando que os dois conduzissem a conversa. O que pode fornecer agora? Perguntou Marina diretamente. Agora, neste momento, de forma consistente, 1 dúzia por semana dos ovos de Ermida, talvez 2 se o seu ritmo se mantiver. Isso é muito pouco para o que preciso. Eu sei. Em quanto tempo estima que a produção geral do plantel atinja uma qualidade que me possa interessar? Olavo pensou por um momento. Era a pergunta que ele tinha estado a calcular mentalmente durante dias, preenchendo páginas do caderno com estimativas baseadas em observação direta e em décadas de experiência que nenhuma folha de cálculo podia substituir totalmente. 2 meses para ter um volume pequeno, mas consistente. 4 meses para começar a falar de escala real. Mas há uma condição. Marina levantou levemente o queixo, esperando. Preciso de capital para melhorar a infraestrutura. O barracão atual suporta o que tenho hoje, mas para crescer com a qualidade que a senhora procura, preciso de espaço externo estruturado, sistema de rotação de pastagem, alimentação complementar específica. Olavo não desviou o olhar. Não estou a pedir um investimento. Estou a ser transparente sobre o que é necessário para entregar o que a senhora quer dentro do prazo que a senhora quer. Houve um silêncio que durou o tempo suficiente para ser desconfortável para qualquer pessoa que não tivesse aprendido a ficar calada quando era necessário. Marina girou a chávena de café na mão. E quanto custaria essa estrutura? Olavo abriu o caderno numa página que tinha preparado especificamente para essa conversa. Números organizados, estimativas detalhadas, 3 cenários distintos, dependendo do nível de investimento. Tinha passado 2 noites a fazer essas contas com a mesma atenção que dedicava aos registros das aves. Marina analisou a página, depois olhou para Renata, depois voltou a Olavo. Preparou isto antes que eu chegasse? Sim, sabia que ia perguntar. Sabia que qualquer pessoa séria ia perguntar. Algo atravessou o rosto de Marina, que se aproximava de um sorriso, mas chegou apenas até meio do caminho. A proposta que Marina colocou sobre a mesa não era o que Olavo tinha esperado. Não era um contrato de fornecimento simples, do tipo que tinha imaginado durante as noites anteriores. Tantas dúzias por semana a tanto por dúzia, pagamento em tal prazo. Era algo mais estruturado e, ao mesmo tempo, mais exigente. Marina propôs um acordo de desenvolvimento de fornecedor. Ela financiaria parte das melhorias de infraestrutura em troca de exclusividade de fornecimento por um período de 1 ano. Olavo manteria a autonomia total sobre as decisões de criação, sem interferência nos métodos. Em troca, assumia metas de volume e qualidade que seriam avaliadas mensalmente. Se as metas fossem cumpridas, o preço pago por dúzia seria 4 vezes o preço de mercado convencional. Se não fossem cumpridas, o investimento seria devolvido em quotas descontadas dos fornecimentos futuros, sem juros, mas com prazo definido. Era um acordo que protegia Marina sem destruir Olavo se algo corresse mal. Era também um acordo que exigia a Olavo algo mais difícil que qualquer esforço físico, confiar em que o que tinha construído nas últimas semanas era real e pô-lo em prática sob pressão de resultados mensuráveis. Tem até sexta-feira para decidir, disse Marina,
levantando-se da mesa com aquela eficiência que parecia ser a sua velocidade natural. Não porque tenha pressa, mas porque as decisões que ficam abertas demasiado tempo costumam não ser tomadas. Deixou uma folha impressa sobre a mesa com os termos básicos. Olavo olhou para o papel depois que o carro preto desapareceu no caminho de terra. Renata tinha ficado. "O que pensas?" perguntou Olavo. "Penso que ela raramente oferece isto a alguém." Renata voltou a sentar-se na cadeira. "E penso que tu o sabes." "Eu sei. Então qual é a dúvida?" Olavo guardou silêncio por um momento. Depois disse algo que tinha estado a pensar desde o instante em que Marina começou a falar de metas e prazos e exclusividade. "A dúvida não é sobre ela, é sobre Hermida." Renata esperou. "O que Hermida faz ainda não sei explicar. Não sei se é replicável. Não sei se as outras vão chegar lá e estou prestes a assinar um contrato que pressupõe que sim." Renata considerou isso com a seriedade que merecia. "Há outra forma de descobrir?" perguntou finalmente. Olavo olhou para o papel sobre a mesa, o caderno ao seu lado, a janela que dava para o barracão lá fora, onde Hermida caminhava pelo pátio, com aquele passo deliberado que se tinha tornado familiar. "Não", disse. "Então já tens a resposta." Olavo assinou na sexta-feira de manhã, numa breve reunião no escritório de Marina na cidade. Voltou à aldeia da Esperança com um cheque depositado na conta, uma lista de materiais para comprar e um prazo que começava a contar a partir desse dia. No caminho de regresso, parou o caminhão à beira da estrada durante alguns minutos. Não por nenhuma razão prática, apenas para ficar quieto um momento antes que tudo começasse de verdade. Pensou em como tinha chegado até ali, no escritório de Alexandre, naquela manhã que parecia de outro tempo, no lote de galinhas que ninguém queria, no caminho de terra que tinha percorrido sem saber o que encontraria em Elder. E naquela frase simples: "Pagas-me quando puderes, mas pagas-me." Pensou em Hermida. E pensou que havia algo profundamente correto em que o futuro de tudo isso estivesse apoiado numa galinha que o sistema tinha descartado como sem valor. Havia uma lógica nisso que o mundo industrial não podia ver, porque não estava a olhar com os olhos corretos. O valor nem sempre estava onde o sistema esperava encontrá-lo. Às vezes estava exatamente onde ninguém tinha pensado em procurar. Num canto do barracão, numa casca com tons de âmbar, numa gema cor de laranja profunda que não encaixava com nenhum padrão estabelecido. Olavo ligou o motor. Tinha trabalho a fazer. Os primeiros dias após assinar o contrato foram de movimento constante. Com o capital disponível, Olavo começou imediatamente as melhorias estruturais que tinha planeado. Contratou 2 trabalhadores locais recomendados pelo Elder, homens de meia idade com experiência em construção rural, e aquele modo prático de resolver problemas com o que há à mão que só se desenvolve em quem passou a vida a trabalhar no campo. O trabalho foi rápido porque tinha sido bem planeado. Em 10 dias, o barracão tinha melhorias substanciais de ventilação. O pátio exterior tinha sido dividido em setores para permitir a rotação de pastagem, e uma zona de alimentação complementar tinha sido instalada com acesso controlado. Não era uma instalação de quinta premium. Era uma instalação funcional, construída com inteligência e sem desperdício. Olavo acompanhou cada etapa do trabalho, não por desconfiança dos trabalhadores, mas porque assim operava. Cada decisão de construção afetava o comportamento das aves. O ângulo de entrada de luz natural num barracão influencia o ciclo circadiano das galinhas. A posição dos bebedouros em relação aos pontos de descanso afeta o consumo de água. A textura do piso exterior determina o tipo de comportamento exploratório que as aves desenvolvem. São detalhes que os manuais técnicos mencionam ao pé da página. Olavo tratava-os como capítulos principais. Foi durante a segunda semana de obras quando algo aconteceu que não tinha previsto. Uma das galinhas que tinha chegado no lote original, uma ave que Olavo tinha classificado nos primeiros dias como de rendimento médio, sem características particulares, começou a mostrar um comportamento diferente. Tinha começado a seguir Hermida, não de forma constante, não como um comportamento fixo, mas havia um padrão visível. Quando Hermida se movia para uma zona do pátio, essa galinha acompanhava à distância. Quando Hermida parava para beber água, a outra parava perto e bebia também. Quando Hermida escolhia um ponto específico para se sentar ao sol, a outra ficava a poucos metros. Era comportamento de aprendizagem social. Olavo conhecia-o bem. As galinhas estabelecem hierarquias complexas e aprendem umas com as outras constantemente.
Uma ave com comportamentos mais adaptativos tende a influenciar o grupo à sua volta. Mas o que começou a acontecer nas semanas seguintes ia além do que o comportamento social normal explicava. Os ovos dessa galinha começaram a mudar, não com a mesma intensidade que os de Ermida, mas havia uma mudança visível na cor da gema, uma melhoria na consistência da casca, uma qualidade que se diferenciava claramente da produção das outras aves que não tinham desenvolvido esse comportamento de proximidade. Olavo preencheu 3 páginas do caderno com observações sobre isso numa única noite. Havia algo a acontecer ali que ia além da genética individual. Havia um fator ambiental comportamental que estava a produzir resultados mensuráveis, e se isso era replicável, se havia uma forma de entender o mecanismo e criar condições para que outras aves desenvolvessem o mesmo padrão. Então, o que tinha nas suas mãos era muito maior do que uma única galinha excepcional. Era um sistema. Olavo ficou a olhar para essa palavra no caderno por um longo tempo. Sistema. Depois fechou o caderno, apagou a luz e ficou deitado no escuro com o velho teto da casa do seu tio Manuel por cima e o silêncio do campo à sua volta, pensando em tudo o que essa palavra poderia significar para o que estava a construir ali, naquele pedaço de terra esquecido que o mundo ainda não tinha olhado com atenção, mas estava a começar a olhar. O chefe chamava-se Rodrigo Mendes. Tinha 42 anos, mãos grandes com cicatrizes pequenas de queimaduras antigas e o olhar de alguém que dedicou tanto tempo a observar ingredientes que já não pode olhar para um prato sem o decompor mentalmente nas suas partes. Dirigia um restaurante pequeno no centro da cidade, 22 mesas, sem música de fundo, sem decoração excessiva, apenas cozinha. Marina tinha-o mencionado brevemente durante a assinatura do contrato. O Rodrigo é o primeiro a quem levo algo novo. Se ele se convencer, o resto vem sozinho. Olavo não tinha esquecido essa frase. A primeira entrega ocorreu numa terça-feira de manhã, exatamente 8 semanas depois de o contrato ter sido assinado. 4 dúzias de ovos selecionados com critérios que Olavo tinha desenvolvido durante semanas de observação, casca firme com aquela textura ligeiramente rugosa que se tinha tornado o seu principal indicador de qualidade, peso consistente, provenientes das aves que tinham mostrado maior estabilidade no processo de adaptação. Ermida encabeçava o grupo como sempre, mas já não estava sozinha. 6 galinhas mais produziam ovos com características que se aproximavam das suas, com uma consistência que Olavo tinha documentado página a página no caderno. O comportamento de aprendizagem social que tinha observado semanas antes não tinha sido um evento isolado. Era um padrão que se continuava a repetir, que se expandia lentamente pelo plantel, como algo que não tinha pressa, mas também não parava. Tinha o chamado sistema desde aquela noite e sistema continuava a ser. Rodrigo abriu a caixa na cozinha do restaurante sem cerimônia. Olavo estava presente, algo que Marina tinha sugerido e que ele tinha aceite sem estar completamente seguro do porquê. Talvez porque havia algo nele que precisava de ver a reação em primeira mão, sem filtros, sem a tradução que inevitavelmente ocorre quando a informação passa por intermediários. O chefe pegou num ovo, repetiu exatamente os mesmos gestos que Elder tinha feito meses antes no balcão do armazém, girou-o na mão, observou a casca, aproximou-o da luz, depois quebrou-o sobre uma tigela branca com o movimento preciso de quem quebrou dezenas de milhares de ovos na sua vida e conhece nos dedos a diferença entre um e outro. A gema caiu ao centro. Rodrigo não disse nada por um momento. Ficou a olhar com aquela atenção particular que Olavo reconhecia, porque era a mesma que ele usava, a mesma que não tem nome técnico, mas que qualquer pessoa que trabalha de perto com o vivo desenvolve com o tempo. Depois provou apenas a gema com a ponta de um dedo, como se prova algo que se quer entender antes de julgar. O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos. Para Olavo pareceram consideravelmente mais. Quantas galinhas produzem assim? Perguntou Rodrigo finalmente, sem levantar o olhar da tigela. 7 de forma consistente. O resto do plantel está em desenvolvimento. Em quanto tempo espera ter mais? Para o final do ano, estimo entre 20 e 25 aves com níveis similares. Rodrigo assentiu devagar. Depois olhou para Olavo diretamente pela primeira vez, desde que tinha entrado na cozinha. Quero exclusividade no meu menu, disse. Não de fornecimento, de apresentação. Quero ser o primeiro a apresentar isto como um ingrediente com nome e proveniência própria. Olavo olhou para Marina.
Marina tinha aquela expressão que chegava até meio do caminho para um sorriso. Isso é algo que podem conversar, disse ela. O que Rodrigo propôs naquela manhã mudou algo na forma como Olavo entendia o que estava a construir. Não era apenas a produção de ovos de qualidade diferenciada. Era a criação de um produto com identidade. Rodrigo queria colocar no menu o nome do terreno, o nome da galinha fundadora, a história do processo. Queria que os seus clientes soubessem de onde vinha o que estavam a comer, não como um dado de marketing, mas como parte genuína da experiência. Era um conceito que Olavo tinha ouvido mencionar em conversas da indústria sem nunca o ter visto aplicado a algo tão simples como um ovo. Mas fazia sentido. Tinha um sentido profundo que se conectava com algo que ele tinha sabido desde o princípio sem saber nomear. Que a diferença entre um produto comum e um extraordinário nem sempre está no produto em si. Está em tudo o que o rodeia, no cuidado invisível, nas decisões que ninguém vê, mas que se acumulam e acabam por aparecer no sabor, na textura, naquela qualidade que as pessoas reconhecem sem poder explicar. Ermida não era apenas uma galinha, era a prova de que prestar atenção produz resultados que a indiferença nunca pode alcançar. Os meses que se seguiram foram os mais intensos que Olavo tinha vivido desde os seus primeiros anos na Montanha Real, mas com uma diferença fundamental. Agora trabalhava para algo que era seu. O plantel cresceu com cuidado. Olavo não tinha pressa em aumentar os números porque tinha aprendido que a qualidade que procurava não era compatível com o crescimento apressado. Cada nova ave que incorporava ao grupo passava por um período de observação individual antes de ser integrada ao espaço compartilhado. Cada mudança na alimentação era documentada e avaliada durante semanas antes de se tornar prática permanente. Renata visitava o terreno uma vez por mês. Trazia perguntas técnicas, às vezes trazia contactos. Sempre trazia aquele olhar profissional que Olavo tinha aprendido a valorizar porque era diferente do seu e por isso o complementava. Helder continuava a ser o primeiro ponto de contato na Aldeia da Esperança. Tinha começado a vender uma pequena parte da produção diretamente no armazém a clientes que, com o tempo, começaram a perguntar especificamente pelos ovos do terreno do Manuel. Não era um volume grande, mas era constante. E a constância nesse tipo de mercado vale mais do que os picos ocasionais. Foi numa tarde de outubro quando Olavo encontrou algo no caderno que o deteve. Estava a rever os registros dos primeiros dias, procurando um dado específico sobre os ciclos de postura iniciais. Quando chegou à página onde tinha anotado o momento em que recebeu o lote de descarte, leu as suas próprias palavras com a distância que o tempo proporciona. 47 aves, nenhuma com valor comercial aparente, segundo os padrões da Montanha Real. Transporte em condições mínimas. Estado geral deteriorado, mas recuperável. Depois, umas páginas mais à frente. Ermida, primeiro ovo. Algo é diferente aqui. Não sei o que ainda. Olavo fechou o caderno devagar. Pensou em Alexandre a assinar a ordem de descarte sem olhar duas vezes para a lista. Pensou nos anos que tinha passado dentro de um sistema que media o valor das coisas unicamente pelo seu rendimento imediato, e que por isso era estruturalmente incapaz de ver o que não encaixava nas suas próprias categorias. Não havia amargura nesse pensamento, apenas clareza. O sistema de Alexandre não era mau, era limitado. E os sistemas limitados descartam o que não entendem. Sempre o fazem. É a sua única forma de operar. O que Olavo tinha aprendido naquele terreno com o teto velho e o caminho de terra era que o valor descartado não desaparece. Espera, às vezes num canto do barracão, às vezes nas mãos de alguém que ainda sabe olhar com os olhos certos. Na noite do lançamento no restaurante do Rodrigo, Olavo não foi. Marina tinha o convidado. Rodrigo tinha o convidado. Era um evento pequeno, só para clientes habituais e alguns jornalistas gastronômicos que cobriam a cena local. Mas era o momento em que o trabalho de meses sairia pela primeira vez para um mundo mais amplo. Olavo preferiu ficar na Aldeia da Esperança. Não por timidez, embora algo disso houvesse, mas porque havia algo nele que sentia que o seu lugar continuava a ser o terreno, o barracão, o caderno aberto sobre a mesa. O trabalho que importava acontecia ali, naquele espaço silencioso onde as pequenas decisões se acumulavam pacientemente até se converterem em algo que outros podiam levar para uma mesa com 22 lugares e apresentar com nome e proveniência. Naquela noite, enquanto Rodrigo servia na cidade, Olavo caminhou pelo pátio com uma lanterna. As galinhas dormiam.
O ar tinha aquele frio seco de outubro que na aldeia da Esperança chega cedo e fica. Ermida estava no seu canto habitual com aquela quietude que tinha. Mesmo a dormir, aquela presença tranquila que desde o primeiro dia tinha comunicado algo que Olavo nunca tinha conseguido pôr em palavras totalmente. Ficou parado em frente a ela por um momento. "Obrigado", disse em voz baixa. Não era um gesto sentimental, era simplesmente honesto. A mensagem de Marina chegou depois da meia-noite. Rodrigo apresentou o prato. 3 jornalistas perguntaram pelo fornecedor. Um quer fazer uma reportagem. Prepara-te. Olavo leu a mensagem 2 vezes. Depois deixou-a sobre a mesa e abriu o caderno numa página nova. Na parte superior escreveu a data. Abaixo começou a anotar as observações do dia, o comportamento de 2 galinhas jovens que mostravam sinais promissores, um ajuste na rotação da pastagem que queria experimentar na semana seguinte, uma pergunta sobre a alimentação que Renata lhe tinha deixado pendente. O trabalho de amanhã já estava à espera. E Olavo Vega, que o sistema tinha mandado para longe com uma caixa de ferramentas e 20 anos de experiência que ninguém queria, continuava exatamente onde precisava de estar, com o caderno aberto, a caneta na mão, e a certeza tranquila de quem sabe que prestar atenção é sempre o começo de tudo.